Tem um homem chamado Joel nessa novela, minha gente, e a gente tem falado muito pouco dele até agora. Um homem gentil, dono de restaurante, filho de alguém que ainda vai ser revelada como uma das figuras mais importantes da trama, e que nas últimas semanas começou a olhar para Adriana com uma atenção que ninguém mais está dando. Não olhar de paquera barata, não olhar de conquista, minha gente. Olhar de quem reconhece em alguém uma dor parecida com a própria. E é esse homem, esse Joel, que passou meses observando calado, que vai fazer o gesto mais importante desses próximos capítulos sem que quase ninguém em volta perceba. Deixa aquele like agora e se inscreve no canal se você está acompanhando essa análise comigo. Porque hoje a gente vai destrinchar uma frente da novela que a maioria dos canais nem está reparando. E é justamente essa frente esquecida que carrega, silenciosamente, o gesto mais bonito e mais estratégico dos próximos dias em Quem Ama Cuida. Um gesto pequeno que salva uma vida grande. Porque enquanto todo mundo está de olho no Ademir sendo denunciado por mais mulheres, enquanto todo mundo está comentando o escândalo do anel falso da Pilar, enquanto a Dora está processando a traição pública do marido, uma armadilha silenciosa está sendo montada num canto que ninguém está vigiando. E o alvo dessa armadilha é a Adriana. E a pessoa que está armando é a Bruna. E o único homem que percebe o veneno no ar antes que ele espalhe é justamente esse Joel, que a novela vinha deixando de lado como coadjuvante educado. Reparem em como a novela posiciona a virada, minha gente. Às vezes, o herói dessa história não é quem tem a arma na mão, é quem tem os olhos abertos. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção desde o começo. A Bruna que a gente está vendo agora não é mais a Bruna manipulada pela Carmita. Não é mais a Bruna que fingiu gravidez. Não é mais a Bruna que chorou no ombro da Gilda pedindo conselho. A Bruna dos próximos capítulos é uma mulher desesperada, que descobriu, no jeito mais cruel possível, que o marido está se afastando dela num ritmo que ela não consegue mais controlar sozinha. E gente desesperada, minha gente, é gente perigosa. Porque quando a pessoa sente que está perdendo o chão, ela para de calcular os riscos e começa a jogar tudo no tabuleiro de uma vez só. E é isso que a Bruna vai fazer. E é isso que quase joga a Adriana de volta para a cadeia. O que verdadeiramente move essa história nos próximos dias é o contraste brutal entre dois tipos de amor. O amor doente da Bruna, que se agarra pelo pescoço, que sabota o próprio tratamento para prender o marido, que vê traição em cada esquina onde não tem nada, que confunde posse com afeto, e o amor silencioso do Joel, que ainda nem virou amor de verdade, mas que já se manifesta pelo gesto de proteger antes mesmo de ser convidado a proteger. Dois amores, duas mulheres no centro, um homem, Pedro, no meio delas, sem entender direito o que está acontecendo em volta, e um outro homem, Joel, que enxerga tudo antes mesmo dos personagens principais enxergarem. E antes de a gente entrar em cada frente dessa história, uma coisa precisa ficar registrada. Essa é uma daquelas fases da novela em que a maldade não vem da vilã óbvia. A Pilar, minha gente, está ocupada demais com o próprio escândalo do anel e com a rebeldia da Ingrid para articular algo grande contra a Adriana nesse momento. A maldade dos próximos dias vem de uma direção que ninguém está esperando. Vem de dentro do próprio casamento do Pedro. Vem do lado emocionalmente mais frágil da equação. E é justamente por vir do lado frágil que ela dói mais, e é mais difícil de desmontar. Porque como você defende alguém de uma mulher doente? Como você acusa uma esposa que desmaia toda semana? Como você aponta o dedo para quem, na aparência, é a maior vítima da história? Comenta aqui embaixo se você também está enxergando essa camada, porque essa é uma discussão que precisa acontecer entre os fãs da novela. Segue comigo que agora a gente entra frente por frente, personagem por personagem, entendendo cada motivação que a novela está plantando para os próximos capítulos. E o final desse roteiro carrega uma teoria minha sobre o Joel, que vai mexer com você. Começa numa manhã de segunda-feira, gente, com a Adriana chegando no escritório do Pedro com um sorriso que ela não sabia mais como dava. Ela chega leve, ela chega grata, ela chega com o coração batendo por um motivo que não é nem romântico ainda. É gratidão pura. Porque o Pedro está defendendo a Sueli. O Pedro está conduzindo as denúncias das outras duas mulheres contra o Ademir. O Pedro está fazendo, na prática do direito, aquilo que ela está fazendo na estratégia silenciosa, derrubando o homem que destruiu a vida dela. E os dois, mesmo trabalhando em campos separados, estão jogando no mesmo time sem terem combinado. E reparem em como a novela posiciona esse encontro no escritório, minha gente. Não é um encontro romântico. Não tem trilha sonora de melodrama.
Não tem olhar de canto de olho carregado. É um encontro de dois adultos que se reconhecem como aliados numa guerra maior do que qualquer sentimento que eles ainda alimentam um pelo outro. A Adriana entra, cumprimenta a secretária do Pedro com naturalidade, senta em frente à mesa dele e diz simplesmente: "Vim te agradecer e te dizer que eu tô junto." E o Pedro, que passou a manhã inteira lendo depoimentos horrorosos das novas mulheres que denunciaram o pai, olha para ela e sente uma coisa muito específica que ele não sentia há semanas: paz. Uma paz breve, uma paz teimosa, uma paz que a vida dele com a Bruna não consegue mais entregar. E é justamente essa paz que vai ser o gatilho da tragédia que tá por vir. O que verdadeiramente dói na cena que acontece a seguir, minha gente, é a normalidade dela. Porque quando a Adriana se prepara para sair do escritório e o Pedro a acompanha até a porta, uma mecha de cabelo cai no rosto dela. Um gesto banal, uma coisa que qualquer mulher já viveu 1000 vezes na vida. E o Pedro, num impulso automático de anos convivendo próximo dela, estende a mão e ajeita a mecha atrás da orelha dela. Um gesto de 2 segundos. Um gesto que qualquer amigo próximo faria. Mas é justamente nesse instante, minha gente, nessa fração exata de 2 segundos, que a Bruna passa pela calçada da frente do escritório do Pedro, olha para dentro pela porta de vidro entreaberta e vê. E aqui vale a gente parar por um instante, minha gente. Porque o que acontece nesse escritório do Pedro, nos minutos anteriores ao gesto do cabelo, merece uma dissecação mais profunda. Reparem que a Adriana entra ali sem armadura emocional pela primeira vez em muitos meses. Ela deixou a bolsa no sofá, tirou o casaco, aceitou o café que a secretária ofereceu e sentou naquela poltrona em frente à mesa do Pedro com uma naturalidade que ela mesma não sabia mais que possuía. E o Pedro, do outro lado da mesa, notou essa naturalidade antes de reagir a ela. Ele olhou para Adriana e pensou, sem falar em voz alta, uma coisa muito específica. Ela tá voltando para dentro dela mesma. E é essa observação silenciosa dele que carrega o resto da cena. O que verdadeiramente comove nesse encontro é a ausência de tensão sexual explícita. A novela poderia ter posicionado essa cena como reencontro carregado de olhares longos, de mãos que se roçam por acidente proposital, de silêncios que gritam desejo. Mas ela escolheu o oposto. Escolheu construir uma cena de 2 profissionais, conversando sobre um caso judicial, com café na mesa, com documentos abertos, com pausas para pensar. E é justamente essa escolha da novela que revela a maturidade nova desses 2 personagens. Porque o Pedro e a Adriana já não precisam mais provar um para o outro que se amam. Eles sabem há meses. E essa certeza faz eles pouparem energia para coisas mais importantes. A estratégia contra o Ademir, a proteção da Helenice, a família da Adriana, o casamento em ruínas do Pedro. Reparem em como a novela posiciona a mão do Pedro sobre a mesa durante a conversa, minha gente. Ele não estende a mão para tocar a Adriana em nenhum momento durante a conversa profissional. Não segura o pulso dela para enfatizar um argumento. Não roça o dedo quando entrega um documento. A mão dele fica firme sobre a mesa, ocupada em folhear papéis, apontar detalhes, sublinhar informações. É a mão de um advogado, não a mão de um amante. E é essa disciplina do Pedro, essa capacidade dele de manter a Adriana no lugar de aliada e não de tentação, que faz o gesto final do cabelo ser ainda mais devastador. Porque o gesto do cabelo não veio de intenção. Veio de instinto, veio daquela camada mais funda da intimidade que 2 seres humanos constroem quando confiam absolutamente um no outro. E instinto, minha gente, é justamente a coisa que a Bruna reconhece e não consegue perdoar. Porque encenação, a Bruna sabe combater. Instinto, não. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A Adriana, quando o Pedro ajeita o cabelo dela, não recua, não sorri de canto de olho, não corora. Ela simplesmente aceita. Como quem aceita a chuva no rosto sem se assustar. E essa aceitação passiva dela, minha gente, é o que confirma para o Pedro. E confirmaria para qualquer testemunha honesta que aqueles 2 já se pertencem num nível que não precisa de contrato, casamento ou declaração para existir. Eles se pertencem no nível da respiração. E é esse nível, esse único nível, que a Bruna sente instintivamente que ela nunca vai conseguir atingir com o Pedro. Nem que ela tome remédio para dormir o resto da vida. Nem que ela finja doença até morrer. Nem que ela prenda o Pedro num casamento de 100 anos. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a saída da Adriana do escritório. Porque ela sai leve, quase saltitante.
Passa pela recepção, cumprimenta a secretária, cruza a porta de vidro e caminha pela calçada em direção ao ponto de ônibus. Ela não olha para trás. E é justamente essa ausência de olhar para trás, minha gente, que passa despercebida por ela, mas é registrada pela Bruna do outro lado da rua. Porque uma mulher que teria caso escondido olharia para trás para ver se o Pedro está acenando pela janela. Uma mulher que teria acabado de trair alguém verificaria se ninguém está vendo. A Adriana não faz nada disso. Ela caminha reta, tranquila, com a consciência limpa de quem tem consciência limpa. E paradoxalmente, minha gente, é exatamente essa tranquilidade dela, essa paz visível no rosto dela, que enfurece a Bruna do outro lado da rua. Porque a Bruna interpreta a paz da Adriana como confirmação. Como se só uma mulher que acabou de dormir com o próprio marido pudesse andar tão em paz assim depois de sair do escritório dele. Vocês percebem como a mente doente inverte todas as evidências? Como o veneno da suspeita transforma a inocência em prova de culpa? Comenta aqui embaixo, porque essa distorção da Bruna é uma das camadas mais assustadoras dessa novela agora. E o que a Bruna vê, na cabeça dela, não é um gesto banal. É a confirmação de meses de desconfiança. É a prova do caso que ela vinha imaginando nas madrugadas em claro, engolindo remédio para dormir. É a validação de cada suspeita que ela sussurrou para Gilda e para Bia. E a Bruna, que já vinha sabotando a própria saúde com doses extras de remédio, agora ganha um novo combustível, a certeza. E essa certeza dela é falsa, minha gente. Mas na cabeça de uma mulher que se convenceu de que perder o marido é perder a vida, uma certeza falsa vale mais do que 10 verdades diferentes. Vocês concordam com essa leitura? Comenta aqui embaixo se você acha que a Bruna já perdeu o contato com a realidade ou se ela ainda está dentro do razoável. A Bruna vira as costas antes que o Pedro a veja. Ela sai andando pela calçada com uma calma que assusta. Não corre para casa em prantos, não vai direto tirar satisfação, não liga para Carmita chorando. Ela anda, devagar, como quem está processando o próximo passo. E é esse silêncio dela, minha gente. Esse silêncio calculado depois do choque, que anuncia que a Bruna deixou de ser vítima e passou a ser jogadora. Ela chega em casa, senta na cozinha, prepara um chá para ela mesma. Não conta para Carmita, não conta para Bia ainda. Ela precisa pensar. E enquanto ela pensa, ela toma um comprimido a mais do que o médico receitou. Porque ela aprendeu que o desmaio é a corda mais eficaz que ela tem para puxar o Pedro de volta para perto. E ela vai usar essa corda até estrangular. Do outro lado da cidade, uma outra cena silenciosa está acontecendo. A Adriana bate na porta da casa da Helenice, sabendo que o Tom acabou de sair. Ela entra devagar, encontra a Helenice na sala, e o que ela vê congela ela por dentro. A Helenice está com hematomas visíveis no braço, no ombro, uma marca no rosto, que a maquiagem apressada não conseguiu esconder direito. E a Adriana entende, num único olhar, o que a Helenice vem escondendo há semanas, que a Rosa vinha desconfiando, que a novela vinha plantando em silêncio. O Tom, aquele mesmo Tom que aceitou o suborno do Ademir, aquele mesmo Tom que humilhou a esposa em público em várias ocasiões, cruzou a linha definitiva. Ele está agredindo a Helenice. E a Helenice, envergonhada, humilhada, dividida entre o medo e o amor doente, não está conseguindo pedir ajuda. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa o silêncio da Helenice na cena. Ela não chora quando a Adriana entra. Ela não corre para abraçar a amiga. Ela sorri fraco, oferece um café, tenta desviar da conversa. E é essa normalidade forçada dela, essa capacidade assustadora de fingir que está tudo bem quando o corpo grita a verdade, que revela quanto tempo ela vem carregando isso sozinha. Adriana senta ao lado dela, pega a mão dela e diz uma única frase: "Você não precisa mais mentir para mim." E a Helenice, minha gente, desaba. Não com grito, não com choro alto, desaba em silêncio, como quem finalmente pode soltar o peso depois de meses segurando. Duas mulheres feridas pela injustiça masculina, reconhecendo uma na outra o mesmo cansaço. Reparem em como a novela posiciona a intimidade dessa cena. Sem espetáculo, sem palavras grandes, apenas presença. E aqui a gente precisa parar mais tempo, minha gente, porque a cena da Adriana na casa da Helenice carrega uma camada que vai atravessar semanas inteiras da novela e merece ser desenrolada com muito cuidado. Reparem em como a novela posiciona o corpo da Helenice antes mesmo da Adriana entrar em cena. Ela está sentada no sofá com uma postura estranha,
O ombro direito ligeiramente encolhido, o braço esquerdo cruzado por cima do peito, como se protegesse alguma coisa embaixo da blusa, os dedos tremendo levemente quando ela pega a xícara de café. Detalhes pequenos, quase invisíveis para quem não presta atenção. Mas a Adriana passou 6 anos numa cadeia, observando corpos feridos, aprendendo a ler nas entrelinhas. E ela lê essa Helenice antes mesmo dela abrir a boca. O que verdadeiramente dói nessa frente da trama, minha gente, é o silêncio da Helenice ao longo dos últimos meses. Porque ela vinha dando sinais. Vinha aparecendo na Rosa com hematomas, que ela explicava como quedas. Vinha desviando de perguntas diretas. Vinha defendendo o Tom em momentos que ninguém esperava defesa. E cada um desses sinais, minha gente, foi um pedido silencioso de socorro que ninguém em volta soube ler direito. Nem a Rosa, que era mãe. Nem a Adriana, que era amiga. Nem o Otoniel, que era como pai para ela. E é essa cegueira coletiva das pessoas de bem. Essa incapacidade da rede afetiva de reconhecer o pedido de ajuda escondido, que faz a violência doméstica se prolongar ano após ano no Brasil inteiro. A novela tá dando aula, minha gente. E a gente precisa prestar atenção. Reparem em como a Adriana age na sala da Helenice, minha gente. Ela não faz interrogatório. Não pergunta quem fez isso com você. Não exige explicação, não cobra denúncia imediata, não sugere caminho. Ela apenas senta ao lado da amiga, coloca a xícara na mesa, pega a mão dela com delicadeza e fica em silêncio. Um silêncio inteiro, sem preencher com palavras vazias. Porque a Adriana entendeu que a Helenice já foi silenciada demais pela vida. O que ela precisa agora não é de mais alguém falando por cima dela. Ela precisa de alguém que escute o silêncio dela com respeito. E é esse tipo de escuta, minha gente, essa presença sem julgamento, que finalmente destranca a boca de mulheres que passaram anos engolindo agressão. Não é discurso feminista teórico, não é palestra motivacional, é presença silenciosa. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. Quando a Helenice finalmente começa a falar, ela não usa a palavra agressão, não usa violência, não usa espancamento. Ela usa expressões amaciadas que revelam quanto tempo ela vinha se convencendo de que aquilo tudo era normal. Ele às vezes exagera. Ele fica nervoso quando bebe. Eu também respondo mal. Não foi tão sério assim. E a Adriana escuta cada uma dessas frases sem contradizer. Porque ela sabe que contradizer agora é reforçar o mecanismo de negação. O que ela precisa é ir devagar, deixar a Helenice mesma escutar as próprias palavras saindo da boca dela em voz alta pela primeira vez. Porque só quando a mulher escuta a própria mentira que ela vinha contando para si mesma, que ela começa a suspeitar da mentira. E só quando ela suspeita, ela começa a considerar sair. O detalhe mais devastador aparece quando a Helenice fala da filha, a Daphne. Ela diz, com a voz travando, que a menina não vê nada, que a menina tá bem, que o Tom nunca encostou na filha. E é aí, minha gente, que a Adriana faz a única intervenção da tarde inteira. Ela olha para Helenice, aperta a mão dela mais forte e diz: ela vê, ela sempre vê. Toda menina vê a mãe. E o silêncio dela também é ferida. E a Helenice, minha gente, quebra. Chora pela primeira vez de verdade. Chora reconhecendo, contra a própria vontade, que a filha absorveu cada centavo do sofrimento que a mãe achou que estava conseguindo esconder. E esse choro dela, minha gente, é o primeiro passo real de saída. Não vai ser fácil. Não vai ser imediato. Ela ainda vai voltar para o Tom mais vezes antes de sair definitivamente. Mas a semente foi plantada nessa tarde. E a Adriana saiu da casa da Helenice, sabendo que agora tinha mais uma mulher para proteger na lista dela. E que essa proteção ia exigir cuidado dobrado, porque violência doméstica é o único tipo de perigo onde tirar a vítima às pressas pode piorar o quadro em vez de melhorar. Vocês concordam com essa análise? Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que viveu isso e como se lida com esse tipo de situação em silêncio. E antes de a gente sair dessa frente, uma coisa importante precisa ser dita, minha gente. A Adriana descobrir a violência sofrida pela Helenice muda tudo no arco da Adriana. Porque agora ela não tá mais vingando só a própria injustiça, ela tá defendendo uma amiga em perigo real. E essa transformação silenciosa da protagonista, de vingadora pessoal para protetora coletiva, é uma das mais bonitas mudanças de camada que quem ama cuida tá construindo em silêncio. Deixa a sua reflexão aqui embaixo se você também acha que a Adriana tá se tornando algo maior do que a vingança dela mesma.
Enquanto a Adriana está sentada ao lado da Helenice segurando a mão da amiga, a Nancy está tendo uma conversa aparentemente banal com o Joel no salão do restaurante dela. O Joel entrou para tomar um café rápido, comentou que está sentindo uma pontada estranha no peito, e a Nancy, no automático de sempre, disse a frase que muda tudo. Você precisa marcar com a Adriana. Ela é a melhor fisioterapeuta que eu conheço. Deixa que eu falo com ela para te examinar. O Joel aceita. E é aqui, minha gente, nesse gesto banal de uma amiga, indicando outra amiga, que nasce a proximidade, que vai salvar a Adriana da armadilha, que está sendo montada em silêncio na cabeça da Bruna. Reparem em como a novela posiciona o Joel a partir desse ponto, minha gente. Ele não é um pretendente típico de novela. Ele não chega com flores, não chega com discurso decorado, não chega com ciúmes territoriais. Ele chega no consultório improvisado que a Nancy arrumou para Adriana atender, tira a camisa com naturalidade profissional para ser examinado, deixa que a Adriana avalie a pontada dele e conversa com ela sobre coisas ordinárias. O clima, o movimento do restaurante, a saudade que ele sente da mãe. E é justamente essa naturalidade dele que desarma a Adriana. Porque a Adriana não está acostumada a ser tratada como fisioterapeuta profissional pura e simplesmente. Ela está acostumada a ser tratada como ex-presidiária, como suspeita, como amante potencial, como vingadora. E o Joel a trata como ela merecia ter sido tratada durante 6 anos. Como Adriana. Só Adriana. O que verdadeiramente move o Joel, e isso a novela ainda vai revelar em profundidade, é uma dor antiga que ele guarda para ele mesmo. Alguma coisa envolvendo a Francesca, que a gente já sabe que é ligada à família dele, deixou nele uma sensibilidade especial para reconhecer mulheres que carregam peso injusto. E ele reconheceu esse peso na Adriana desde a primeira vez que a viu. Não é atração fácil, não é conquista rápida, é reconhecimento silencioso de dor semelhante. E é por isso, minha gente, que o Joel vai se colocar como protetor dela antes mesmo dela pedir proteção. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. Enquanto o Joel examina o pescoço dele com a Adriana, ele nota uma coisa estranha na entrada do restaurante. Uma mulher, sentada sozinha numa mesa afastada, olhando fixamente para dentro da sala onde ele está sendo atendido. O Joel não conhece a Bruna pessoalmente, mas alguma coisa no olhar dela já grita perigo. Ele disfarça, termina o atendimento com naturalidade, agradece a Adriana e vai embora sem alertá-la. Porque o Joel entendeu, num nível instintivo, que essa mulher que está observando não está ali como cliente casual. E ele decide silenciosamente começar a prestar atenção em quem está em volta da Adriana daqui para frente. Sem contar para ela ainda, sem alarmar, só observar. E antes de a gente entender como a Bruna montou a armadilha, minha gente, a gente precisa entender melhor quem é esse Joel que a novela vem construindo silenciosamente há semanas. Porque o Joel não é personagem novo na trama. Ele apareceu várias vezes, sempre gentil, sempre discreto, sempre coadjuvante. Mas a novela vem plantando pistas de que esse homem carrega uma história que ainda não foi entregue por completo. E entender essa história é entender por que ele vai ser o herói silencioso desse arco. O que a gente sabe até agora sobre o Joel, minha gente, é pouco, mas é significativo. Ele é dono de um restaurante de família. Restaurante que carrega o retrato da Francesca em posição de destaque na parede principal. Ele vinha demonstrando interesse pela Adriana sem forçar a barra em nenhum momento. Ele conhece a Nancy o suficiente para ser cliente frequente do restaurante dela também. Ele conversou com o Otoniel sobre a Francesca de um jeito que sugere ligação familiar profunda. E ele parece ser um homem sem drama pessoal aparente. Não tem esposa reclamando dele em cena, não tem filho aparecendo, não tem ex-namorada tumultuando. E é justamente essa ausência de bagagem visível que deveria ter chamado a atenção mais cedo. Porque um homem da idade dele, com restaurante próprio, sem parceira e sem histórico visível, ou é solteiro convicto, ou tá carregando uma dor antiga que ele não conta pra ninguém. E a novela vem deixando pistas de que é a segunda opção. Reparem em como a novela posiciona os pequenos gestos do Joel, minha gente. Ele conversa com a Nancy sempre em voz baixa, como quem partilha confidência, mesmo quando o assunto é banal. Ele olha para a Adriana com uma atenção que não é predadora, é reconhecedora. Como quem já viu essa dor no rosto de outra mulher antes. Ele trata os funcionários do próprio restaurante com uma cortesia que revela educação familiar sólida. Provavelmente vem de mãe que ensinou modos rigorosos. E ele nunca fala do próprio passado. Nunca. Nem quando a Nancy tenta puxar assunto.
nem quando o Otoniel pergunta indiretamente sobre a família dele. Ele desvia com elegância, muda de assunto com sorriso educado e mantém o próprio passado guardado num cofre que a novela ainda não abriu. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A ligação do Joel com a Francesca, que a gente ainda vai entender com mais profundidade nos próximos capítulos, sugere fortemente que ele é filho dela. E se a Francesca é a mulher misteriosa que anda mexendo com o Otoniel, então a Francesca provavelmente é uma mulher da geração dele, viúva ou solitária, que carrega uma história parecida com a do Otoniel. E se o Joel é filho dessa mulher, ele cresceu vendo a mãe carregar dor sozinha. Ele aprendeu a reconhecer dor feminina desde criança, minha gente. Ele foi treinado, sem saber que estava sendo treinado, para proteger mulheres que carregam peso injusto. E é por isso, exatamente por isso, que ele reconheceu a Adriana no segundo em que a viu pela primeira vez. Porque a Adriana tem exatamente o mesmo tipo de peso silencioso que ele viu na mãe durante anos. O detalhe mais devastador da construção do Joel, minha gente, aparece quando a gente analisa por que ele decidiu proteger a Adriana sem ela saber que está sendo protegida. Porque um homem comum, apaixonado, teria feito o gesto oposto, teria corrido para contar para ela o que descobriu, teria pedido reconhecimento pelo esforço, teria construído dívida emocional. O Joel escolheu o inverso. E essa escolha revela que ele já viveu antes o outro modelo, o modelo do protetor que cobra. Provavelmente viu a mãe sendo controlada por um homem que dizia amar ela, enquanto usava a proteção como corrente. E o Joel jurou para si mesmo, num momento silencioso da vida dele, que nunca ia repetir esse modelo. Que se um dia amasse alguém, ia proteger sem exigir, ia cuidar sem controlar, ia estar por perto sem cobrar presença de volta. Vocês entendem agora, minha gente? Por que esse Joel é uma peça tão importante? E por que a novela demorou tanto para colocar ele em posição de destaque? Porque ele não é o mocinho tradicional de novela. Ele é o oposto do mocinho tradicional. Ele é o mocinho reparador. É o homem construído para curar uma protagonista que passou anos sendo destruída por outros homens. Não é substituto do Pedro. Não é rival do Pedro. É outra coisa completamente. É um projeto de vida diferente que a Adriana ainda não sabe que está sendo oferecido a ela. E é por isso que ele vai continuar em silêncio por mais tempo. Porque ele sabe que a Adriana ainda está em processo de digerir o casamento perdido com o Pedro. E oferecer amor novo para uma mulher que ainda está processando amor antigo é atropelar cura. O Joel entende isso. Ele vai esperar. E é essa espera dele, minha gente, esse respeito ao tempo interno da Adriana, que faz ele ser possivelmente o homem mais bem construído dessa novela toda. Vocês concordam com essa análise? Deixa aqui embaixo qual característica do Joel mais te encantou até agora. O detalhe mais devastador da estratégia da Bruna aparece nesse momento, minha gente. Porque a Bruna não foi ao restaurante da Nancy por acaso. Ela seguiu o carro da Adriana. Ela viu a Adriana entrando no salão. Viu ela sendo apresentada ao Joel como fisioterapeuta. Viu os dois sumindo para a sala dos fundos, onde o exame ia acontecer. E a cabeça doente da Bruna, movida pelo veneno que ela tomou de manhã, depois de ver o gesto do Pedro ajeitando o cabelo, encaixou uma peça errada no lugar errado. Ela concluiu que a Adriana está atendendo homens no fundo do restaurante da Nancy. Que o atendimento profissional é fachada para outra coisa. Que a Adriana está se prostituindo. E essa conclusão delirante da Bruna, minha gente, é o combustível da armadilha que ela vai armar nos próximos dias. Vocês acham que a Bruna já não distingue mais realidade de paranoia? Deixa aqui embaixo porque essa questão define se ela ainda é vilã consciente ou vítima de si mesma. E é uma distinção que muda completamente como a gente enxerga o final do arco dela. Do outro lado da cidade, uma cena aparentemente sem relação está acontecendo, mas ela é importante. A Dora finalmente sai da escola de dança, onde estava escondida do Ademir, e aceita almoçar com o André num restaurante discreto. Os dois sentam frente a frente, e o André, que está apaixonado pela Dora há semanas, se esforça para manter a compostura profissional de sobrinho, oferecendo ajuda. Mas a Dora, com a sensibilidade de mulher que já foi enganada demais, percebe. Percebe no jeito que ele desvia o olhar. Percebe no toque leve da mão dele na mão dela quando o garçom sai. Percebe no silêncio pesado quando ela pergunta se ele tem alguém. E a Dora, minha gente, faz uma coisa que ninguém esperava dela. Ela não foge. Ela olha para o André e diz muito baixinho: "Eu tô sentindo que essa história é complicada. E eu preciso de tempo para entender quem eu sou fora do casamento antes de entrar em outra história."
E o André, que esperava rejeição imediata, recebe uma delicadeza que quase faz ele chorar ali, no meio do restaurante. Reparem em como a novela posiciona a maturidade dessa cena, minha gente. Porque a Dora poderia ter reagido com escândalo, com nojo, com acusação de aproveitar do momento de fraqueza dela. Mas ela reagiu com verdade. Com o tipo de verdade que só mulheres feridas conseguem entregar quando cansam de fingir. E essa verdade dela, minha gente, é o começo da libertação dela do Ademir. Não é o fim ainda, mas é o começo. E cada cena futura da Dora vai construir a partir desse instante silencioso onde ela reconheceu, por si mesma, que ela existe fora do papel de esposa traída. E antes de a gente entrar na próxima frente, se você está curtindo essa análise das camadas mais escondidas da novela, deixa aquele like agora, comenta aqui embaixo qual desses arcos está te pegando mais forte e continua comigo. Porque a partir daqui, a Bruna começa a armar a cilada de verdade. E o Joel começa a montar a defesa antes mesmo da Adriana saber que precisa de defesa. A Bruna, minha gente, começa a colocar o plano dela em prática na terça-feira. Ela liga para Bia, aquela mesma Bia namorada do César, e marca um café aparentemente casual. As duas se encontram, a Bruna finge normalidade nos primeiros 5 minutos, e depois, com uma calma calculada, ela começa a plantar a semente. Bia, eu preciso te contar uma coisa, mas eu não sei se você é amiga da Adriana ou não. A Bia, que mal conhece a Adriana, morde a isca. A Bruna começa a inventar. Diz que viu a Adriana em situações comprometedoras. Diz que a Adriana está atendendo homens no restaurante da Nancy como fachada. Diz que ela tem provas. E pede para Bia começar a comentar isso com as pessoas certas. Porque a Bruna, minha gente, entendeu que ela não precisa denunciar a Adriana diretamente. Ela precisa espalhar a mentira até chegar em alguém que possa reverter a condicional da Adriana. E ela conhece exatamente o caminho. Se a Pilar souber, a Pilar denuncia. Se o Ademir souber, mesmo caindo em desgraça, ele ainda tem contatos suficientes na delegacia para pedir uma investigação preliminar. E qualquer investigação preliminar, minha gente, quebra a condicional de uma mulher que já cumpriu pena por homicídio. O que verdadeiramente é assustador na estratégia da Bruna é a navegação dela pelo sistema. Ela não é advogada, ela não estudou direito, mas ela viveu anos ao lado do Ademir e absorveu, sem querer, como o mecanismo de destruição de reputação funciona no Brasil. Ela sabe que uma denúncia informal, uma fofoca partida do lugar certo, pode virar boletim de ocorrência em 48 horas. E boletim de ocorrência sobre prostituição em estabelecimento comercial. Numa mulher em liberdade condicional, é sentença. Vocês entendem o tamanho da maldade que a Bruna está arquitetando? E o mais devastador de tudo é que ela nem está fazendo isso por maldade pura. Ela está fazendo isso porque na cabeça doente dela, se a Adriana voltar para a cadeia, o Pedro volta para ela. É amor pervertido virando arma cirúrgica. Reparem em como a novela posiciona a Bia nessa cena, minha gente. Porque a Bia não é vilã. A Bia é meio dispersa, um pouco ciumenta do César, um pouco fofoqueira, mas ela não é má. E é justamente por não ser má que ela vira a peça perfeita da Bruna. Porque a Bia vai espalhar a fofoca achando que está ajudando uma amiga sofrida a se abrir. Ela não sabe que está servindo de instrumento de execução. E é aí, minha gente, que o Joel entra na história de um jeito que ninguém esperava. Porque o Joel, aquele mesmo Joel que ficou observando calado, estava sentado em outra mesa do mesmo café quando a Bruna encontrou a Bia. Ele reconheceu a Bruna como a mulher que tinha ficado espionando ele e a Adriana no restaurante da Nancy. E ele decidiu ficar, escutar, sem que elas percebessem. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a percepção do Joel, minha gente. Porque o Joel escuta tudo. Escuta a mentira sobre a Adriana. Escuta o pedido para Bia espalhar. Escuta a Bia hesitando e a Bruna insistindo. E o Joel entende, num único café, que a mulher que está do outro lado do restaurante está armando uma armadilha capaz de mandar a Adriana para a cadeia. E ele, sem dramatizar, sem se levantar para confrontar, sem ligar imediatamente para a Adriana avisar, faz uma coisa muito mais inteligente. Ele paga a conta dele em silêncio, sai do café e vai direto para casa. Porque ele precisa pensar. Ele precisa montar contra-estratégia. Ele precisa proteger a Adriana sem que a Adriana descubra que ele está protegendo. E é essa descrição, minha gente, esse cuidado silencioso de não colocar a Adriana em posição de dívida emocional, que revela quem é esse Joel de verdade. Enquanto isso,
Do outro lado da cidade, o Pedro está vivendo um momento devastador em casa. Ele chega em casa na noite de terça, encontra a Bruna aparentemente calma na sala e conversa normalmente com ela sobre o dia. A Bruna sorri, prepara um chá, pergunta sobre o trabalho, age como esposa amorosa. E o Pedro, cansado, aceita a naturalidade dela sem desconfiar de nada. Mas, quando ele sobe para o quarto para tomar banho, a Bruna faz o gesto que confirma o quanto ela está longe da realidade. Ela toma 2 comprimidos a mais do que o médico receitou. Não para ficar em coma, não para morrer, para desmaiar, para prender o Pedro em casa amanhã, para impedir que ele saia para encontrar a Adriana de novo. E quando o Pedro sai do banho e encontra ela desacordada na cama pela 3ª vez em 2 semanas, ele finalmente começa a entender que alguma coisa muito errada está acontecendo. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente. Porque o Pedro, esse advogado brilhante, esse homem treinado em ler entrelinhas, demora a perceber a manipulação da própria esposa. E essa demora não é burrice, é proteção psicológica. Porque admitir para si mesmo que a mulher com quem ele dorme está se envenenando de propósito para prendê-lo é admitir uma culpa que ele não sabe se consegue carregar. Enquanto ele pensa que a doença da Bruna é natural, ele pode fingir que o casamento tem chance. No segundo em que ele reconhece que a doença é fabricada, o casamento acaba oficialmente. E o Pedro, mesmo sofrendo, ainda não está pronto para esse fim. Ainda não. Vocês acham que ele já está no fundo do poço ou que ele ainda vai afundar mais antes de acordar? Comenta porque essa é uma discussão que define o timing do casal Pedro-Adriana daqui para frente. Na quarta-feira, o Joel age. Sem drama, sem alarde. Ele vai até o restaurante da Nancy e conversa com ela em particular. Não conta os detalhes que ele ouviu. Só diz uma coisa. Nancy, presta atenção na Adriana esses dias. Tem gente rondando ela com má intenção. Se você notar qualquer estranho perto do restaurante, quando ela estiver aqui, você me avisa. Qualquer estranho. A Nancy, que confia no Joel, aceita sem fazer perguntas. E ela também, mãe, experiente que é, entende que o Joel deve ter visto alguma coisa séria para falar assim. As 2 mulheres, Nancy no restaurante, Adriana atendendo pacientes que a Nancy indica, ganham sem saber uma sentinela silenciosa vigiando de longe. E a Bia, minha gente, começa a espalhar a fofoca da Bruna. Já espalhou para 2 pessoas até quarta-feira. Uma delas chega perto de contar para Carmita. E é justamente aí que o Joel age pela 2ª vez. O Joel, minha gente, descobre pelo Laurentino, aquele mesmo Laurentino misterioso que a Nancy conhece do passado, que a fofoca já está começando a circular em rodinhas específicas da cidade. Rodinhas perigosas. Rodinhas onde o Ademir ainda tem contato mesmo em desgraça. E o Joel entende que ele tem, no máximo, 48 horas antes que alguém leve a fofoca até um delegado disposto a abrir uma investigação preliminar para ganhar visibilidade midiática às custas de uma ex-presidiária. E ele age. Não com confronto direto contra a Bruna. Isso seria expor a Adriana. Ele age no ponto mais frágil da cadeia. Ele vai até a Bia. Reparem em como a novela posiciona essa cena, minha gente. O Joel encontra a Bia num café qualquer, senta na mesa dela sem convite, se apresenta como amigo próximo da Nancy e diz uma frase que congela ela. Bia, eu sei o que a Bruna te pediu para espalhar. Eu estava no café aquele dia e ouvi tudo. E eu vim aqui te dizer uma coisa muito importante. Essa história é mentira. A Adriana é fisioterapeuta profissional, atendendo pacientes indicados pela Nancy. Eu fui um dos pacientes. Se essa fofoca chegar em alguém que possa denunciar a Adriana, você vai ser corresponsável por mandar uma inocente de volta para a cadeia. E eu tenho gravação de tudo que a Bruna te disse. Se necessário, eu vou apresentar essa gravação em delegacia. E a Bia, minha gente, empalidece. Porque ela nunca imaginou que estava sendo usada. Porque ela não é má, ela é ingênua. E porque ela entende, num único segundo, que ela quase destruiu uma mulher inocente. O que verdadeiramente encerra esse arco, minha gente, não é confronto público, não é escândalo, não é Bruna caindo diante de todos. É o silêncio denso da Bia sentada naquela mesa de café, depois que o Joel foi embora. É a decisão dela, tomada em silêncio, de ligar imediatamente para as 2 pessoas para quem ela já tinha espalhado e desmentir tudo. É a vergonha dela consigo mesma. É o fim silencioso de uma armadilha que quase custou a liberdade da Adriana. E que a própria Adriana nunca vai saber que existiu. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente.
porque o Joel poderia ter contado tudo para Adriana, poderia ter aparecido como herói, poderia ter ganho gratidão eterna. Mas ele escolheu o caminho inverso. Ele escolheu desmontar a armadilha sem que a vítima nem soubesse que foi vítima de uma armadilha. Ele escolheu proteger a paz da Adriana em vez de conquistar a atenção dela. E esse gesto, minha gente, é uma das coisas mais bonitas que quem ama cuida entregou até agora. Porque revela que existe amor que não precisa ser reconhecido para ser real. Amor que se manifesta na sombra e fica na sombra por escolha. Amor que não coleciona dívida emocional. E é esse tipo de amor que a Adriana, depois de anos sendo usada como moeda de troca por todo mundo em volta, merece conhecer. E a gente precisa demorar um pouco mais na cena do Joel confrontando a Bia, minha gente, porque essa cena carrega uma sofisticação estratégica que raras novelas conseguem construir sem apelar para melodrama. Reparem em como o Joel escolhe o cenário. Um café público, movimentado, com testemunhas em volta. Ele não vai até a casa da Bia. Não convoca ela para reunião reservada. Não faz mistério. Escolhe o lugar público por 2 motivos calculados. Primeiro, para que a Bia não se sinta ameaçada fisicamente e possa reagir com clareza. Segundo, para que existam testemunhas caso a Bia, mais tarde, tente distorcer o que aconteceu ali. É engenharia social de alto nível, minha gente. O Joel não é ingênuo, ele é estrategista. O que verdadeiramente diferencia essa cena de qualquer confronto tradicional de novela é a ausência de agressividade do Joel. Porque ele poderia ter chegado gritando, ameaçando, esbravejando. Ele tinha razão para fazer isso, mas ele chega calmo. Senta na frente da Bia com movimentos suaves. Pede um café, agradece à garçonete, olha nos olhos da Bia e começa a falar com tom controlado. E é justamente essa calma cirúrgica dele, minha gente, que assusta a Bia mais do que grito faria. Porque grito ela sabe reagir contra. Ela discutiria de volta, defenderia a amiga Bruna, ficaria na defensiva. Mas calma controlada de homem que sabe exatamente o que está fazendo? Isso desarma. Isso paralisa. Isso força a pessoa a escutar antes de reagir. E é exatamente isso que o Joel quer. Que a Bia escute antes de reagir. Reparem em como o Joel escolhe as palavras, minha gente. Ele não chama a Bruna de louca, não chama a Bruna de vilã, não chama a Bruna de cadela. Ele usa uma palavra muito específica que a gente precisa notar. Ele diz que a Bruna está doente. Bia, a sua amiga está doente. Ela precisa de ajuda profissional. Mas enquanto ela não recebe essa ajuda, ela está botando outras pessoas em risco. E você, sem querer, virou instrumento desse risco. Reparem, minha gente, na sofisticação humana dessa fala. Ele desumaniza a Bruna? Não. Ele patologiza o comportamento dela. E é diferente. Ele reconhece que existe sofrimento por trás da maldade dela, mas ao mesmo tempo bloqueia o dano que esse sofrimento está causando em terceiros. É uma linha ética que muita gente adulta na vida real não sabe traçar. E o Joel traça naturalmente. Porque ele entende que odiar a Bruna não resolveria o problema. Só interromper a ação dela resolve. O detalhe mais devastador dessa cena aparece quando o Joel menciona a gravação. Porque, tecnicamente, gravar conversa em local público sem autorização é uma zona cinzenta legal. A novela não vai entrar em detalhe técnico jurídico, mas o público mais atento vai perceber que a gravação, se apresentada em delegacia, geraria discussão. Só que o Joel não pretende apresentar em delegacia. A gravação existe como carta na manga, como pressão psicológica sobre a Bia para que ela desmonte a fofoca por conta própria. E a Bia, minha gente, entende isso no segundo em que ele menciona. Ela não pergunta se a gravação é legal, não pede para ouvir, não questiona a existência dela. Ela apenas empalidece. Porque ela sabe que se aquela gravação vazar em qualquer contexto, mesmo sem uso judicial, a vida social dela em São Paulo acaba naquele instante. Amigos afastam. O César descobre. A Bruna se volta contra ela. A reputação vira pó. E é por medo desse resultado, minha gente, que a Bia toma a decisão mais rápida da vida dela. Desmentir a fofoca antes que ela cresça mais. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. Enquanto o Joel sai do café tranquilo, sem olhar para trás, a Bia fica sentada na mesa dele por longos minutos, processando tudo. E o que ela sente não é ódio do Joel. Não é vergonha da Bruna. É uma coisa muito mais complexa. Tristeza. Tristeza por uma amiga que ela conhece há anos e que ela finalmente entende que está doente.
Tristeza por ela mesma, que quase virou instrumento de destruição sem perceber. Tristeza pela Adriana, que ela nem conhece direito e que quase teve a vida arruinada sem saber. E essa tristeza da Bia, minha gente, esse peso emocional que vai atravessar ela pelas próximas semanas da novela, é o que garante que ela nunca mais vai ser instrumento da Bruna. A lição foi aprendida, nem que seja pelo susto. E é assim, minha gente, que a novela encerra silenciosamente a armadilha que ninguém em volta da Adriana chegou a saber que existiu. A Adriana continua livre. A condicional dela continua intacta. Ela continua trabalhando no restaurante da Nancy. Vai começar a receber convites do Joel para jantar. Vai conhecer aos poucos, sem pressa, esse homem que já a salvou uma vez sem cobrar reconhecimento. E a Bruna, do outro lado da cidade, vai esperar consequências que nunca vão chegar. Vai continuar sabotando a própria saúde. Vai continuar afundando na paranoia. E aos poucos, vai chegar num ponto onde ela mesma não vai mais conseguir sair do buraco em que se meteu. Ela vai precisar de ajuda profissional real. E o Pedro, cedo ou tarde, vai ter que reconhecer isso e agir. Mas isso, minha gente, é papo para os próximos roteiros. Por enquanto, o que importa é que a Adriana foi salva. E que o herói dessa salvação vai continuar sendo o homem mais silencioso do salão. Vocês estão preparados para ver essa história do Joel se desenrolar nos próximos meses? Comenta aqui embaixo porque essa é uma das apostas mais fortes que a novela está fazendo agora. O detalhe mais devastador de todo esse arco aparece na sexta-feira. A Bruna, sem saber que a armadilha dela foi desmontada, chega em casa esperando as primeiras consequências. Espera uma ligação da delegacia dando notícia da Adriana. Espera a fofoca chegando na Pilar. Espera qualquer sinal de que o plano dela está funcionando. E nada acontece. Nada. E ela senta na cama sozinha. Olha para o celular parado. E uma sensação horrorosa começa a subir pelo peito dela. A percepção de que ela está sozinha nessa. Que ninguém está do lado dela. Que a mentira que ela plantou não pegou. E ela toma mais um comprimido. Porque o desespero dela agora não é só perder o Pedro. É perder a sanidade também. E ela sabe, num canto obscuro da consciência dela, que está afundando num lugar de onde não vai conseguir voltar sozinha. Reparem em como a novela posiciona a Adriana no final desse arco, minha gente. Porque a Adriana continua vivendo a vida dela com a leveza recém-conquistada. Atende pacientes no restaurante da Nancy. Aceita o convite do Joel para jantar com a família. Otoniel, Elisa, Mau, todo mundo junto. Recebe as primeiras atenções amorosas do Joel sem entender ainda por que ele parece tão dedicado sem exigir nada em troca. Não sabe que ela foi salva de uma cadeia iminente. Não sabe que o Joel gravou tudo. Não sabe que a Bia quase destruiu a vida dela. E essa ignorância feliz dela, minha gente, é o presente mais bonito que o Joel pode dar a uma mulher que passou os últimos 6 anos sabendo demais sobre o pior que o mundo carrega. E aqui vale a gente parar por um instante, minha gente, porque tem uma camada ainda mais profunda que a novela está plantando. O Otoniel, quando janta no restaurante do Joel, vê o retrato da Francesca na parede e quase desmaia. E é aí que a novela liga as duas frentes sem que ninguém perceba. O Joel, que está protegendo a Adriana silenciosamente, é filho ou parente da Francesca, que está mexendo com o coração do Otoniel silenciosamente. 2 gerações da mesma família se aproximando, sem coordenação, das 2 gerações da família de Adriana. Como se o destino tivesse escrito essa aliança antes mesmo dos personagens saberem que ela existia. Vocês acham que a Francesca é mãe do Joel? Comenta porque essa teoria muda tudo no arco dos próximos meses da novela. E antes de a gente encerrar, minha teoria para os próximos capítulos é essa. O Joel vai continuar sendo o protetor silencioso da Adriana durante um bom tempo antes de qualquer relação amorosa acontecer. Ele vai ser o oposto absoluto de tudo que a Adriana viveu com o Arthur e com o Pedro. Não vai proteger com posse, não vai proteger com controle, não vai proteger com discurso. Vai proteger com presença silenciosa. E quando a Adriana finalmente descobrir tudo o que ele fez por ela, sem ela saber, aí sim vai nascer uma coisa que a novela ainda não mostrou até agora. Um amor construído em confiança absoluta, sem manipulação de nenhuma das partes. Um amor limpo. E esse amor limpo, minha gente, vai ser o antídoto de todo o veneno que a Bruna, o Ademir, a Pilar e o Ulisses vinham envenenando essa história. Se você chegou até aqui comigo, deixa aquele like agora. Comenta qual foi o gesto silencioso do Joel que mais te marcou nesse arco. E me diz nos comentários se você concorda com minha teoria da Francesca ser mãe dele.
Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora juntos acompanhar cada centímetro dessa história, porque o que vem pela frente vai ser inesquecível. E lembra sempre, às vezes o herói de uma novela não é quem grita mais alto, é quem vê primeiro. Até a próxima, minha gente!